Quer ter um grande império? Governe a si mesmo. Publio Ciro. Quando os Estados Unidos iniciaram uma corrida para enviar os primeiros homens ao espaço, eles treinaram os astronautas em uma habilidade acima de tudo: a arte de não entrar em pânico. Quando as pessoas entram em pânico, cometem erros, anulam os sistemas, desconsideram procedimentos, ignoram regras, elas se desviam do plano, tornam-se indiferentes e deixam de pensar com clareza. Elas se limitam a reagir, não àquilo que precisam reagir, mas aos hormônios de sobrevivência que estão correndo em suas veias. Bem-vindo à fonte da maioria de nossos problemas aqui na Terra. Tudo é planejado em detalhes, então algo dá errado e a primeira coisa que fazemos é trocar o nosso plano por um bom velho surto emocional. Alguns de nós quase anseiam por soar o alarme, porque é mais fácil do que lidar com o que está à nossa frente. A 240 km acima da Terra, em uma espaçonave menor do que um Fusca, isso seria a morte. O pânico é suicídio. Portanto, o pânico deve ser suprimido com treinamento, o que não é fácil. Antes do primeiro lançamento, a NASA recriou o dia fatídico para os astronautas repetidamente, passo a passo, centenas de vezes. Desde o que comeriam no café da manhã até o trajeto em direção à plataforma. Lentamente, em uma série gradual de exposições, os astronautas foram apresentados a cada imagem e som da experiência de seu lançamento. Eles repetiram essa rotina tantas vezes que aquilo se tornou tão natural e familiar quanto respirar. Eles treinaram cada passo, assimilando nada além do lançamento em si, certificando-se de resolver todas as variáveis e eliminar todas as incertezas. A incerteza e o medo são afastados pela autoridade. O treinamento é a autoridade. É uma válvula de escape. Com exposição suficiente, você pode eliminar aqueles medos perfeitamente comuns, até mesmo os inatos, que são gerados sobretudo pela falta de familiaridade. Felizmente, consertar a falta de familiaridade é simples. Repito, não é fácil. O que torna possível aumentar a nossa tolerância ao estresse e à incerteza. John Glenn, o primeiro astronauta norte-americano a orbitar a Terra, passou quase um dia no espaço, ainda mantendo a sua frequência cardíaca abaixo de 100 batimentos por minuto. Esse é um homem que não apenas estava no controle da aeronave, como também tinha o controle de suas emoções. Um homem que cultivou adequadamente aquilo que mais tarde Tom Wolfe chamaria de the right stuff, a coisa certa. Mas você acha que seu coração vai explodir ao confrontar um cliente, ou um estranho na rua, ou sente um buraco no estômago ao ser convocado para falar para uma multidão. É hora de perceber que isso é um luxo, uma indulgência do nosso eu inferior. No espaço, a diferença entre a vida e a morte depende do controle emocional. Apertar o botão errado, ler os painéis de instrumentos incorretamente, iniciar uma sequência muito cedo, nada disso poderia ser tolerado em uma missão Apollo bem-sucedida. As consequências seriam muito graves. Portanto, a questão para os astronautas não era quão habilidoso você é como um piloto. Na verdade, era: você consegue manter o equilíbrio? Você pode lutar contra a vontade de entrar em pânico e, em vez disso, focar apenas no que pode mudar, na tarefa que está em suas mãos? A vida não é diferente disso. Os obstáculos nos emocionam, mas a única maneira de sobrevivermos ou superá-los é mantendo essas emoções sob controle. Se pudermos nos manter firmes, não importando o que aconteça, não importando o quanto os eventos externos possam variar. Os gregos tinham uma palavra para isso: apatheia. É o tipo de calma constante, equanimidade que vem com a ausência de emoções irracionais ou extremas. Não é a perda total do sentimento, apenas a perda do tipo prejudicial e inútil. Não deixar a negatividade entrar, não deixar essas emoções sequer começarem. Basta dizer: não, obrigado, eu não posso entrar em pânico.
Essa é a habilidade que deve ser cultivada, estar livre de transtornos e perturbações para que você possa se concentrar a sua energia exclusivamente na solução de problemas em vez de reagir a eles. O e-mail urgente do chefe, um idiota em um bar, uma ligação do banco, se o financiamento foi negado, uma batida à porta, houve um acidente. Como Gavin de Becker escreveu em Virtudes do Medo, quando você se preocupar, pergunte-se: o que eu estou preferindo não ver agora? Quais informações importantes está perdendo porque preferiu a preocupação em vez da introspecção, do alerta ou da sabedoria? Outra maneira de colocar a questão: o fato de ficar perturbado lhe oferece mais opções? Às vezes sim, mas neste caso, não, creio que não. Bem, então, se uma emoção não pode mudar a condição ou a situação com a qual você está lidando, provavelmente é uma emoção inútil, ou muito provavelmente uma emoção destrutiva. Mas é o que eu sinto, certo? Ninguém falou em não sentir. Ninguém diz que você nunca pode chorar. Esqueça a masculinidade. Se precisar de um momento, por favor, vá em frente. A verdadeira força está no controle, ou no como disse Nassim Nicholas Taleb, na domesticação de nossas emoções, não em fingir que elas não existem. Então vá em frente, sinta. Apenas não minta para si mesmo, confundindo a emoção provocada por um problema com o modo como você lidará com ele, porque são coisas tão diferentes quanto dormir e acordar. Você sempre pode se lembrar: sou eu quem está no controle, não as minhas emoções. Eu vejo o que realmente está acontecendo aqui. Não ficarei exaltado ou aborrecido. Derrotamos as emoções com lógica, ou ao menos essa é a ideia. A lógica consiste em perguntas e afirmações. Tendo o suficiente de ambas, chegamos às causas raízes, que são sempre as mais fáceis de lidar. Perdemos dinheiro, mas as perdas não são uma parte muito comum dos negócios? São. Essas perdas são catastróficas? Não necessariamente. Portanto, não é algo totalmente inesperado, certo? Como pode ser tão ruim assim? Por que você está tão perturbado com algo que sabe que ocorre de vez em quando? E não apenas isso, você já lidou com situações piores do que essa. Não seria melhor você aplicar um pouco desse conhecimento em vez de ficar com raiva? Tente ter essa conversa consigo mesmo e veja como essas emoções extremas se comportam. Elas não vão durar muito, acredite. Afinal, você provavelmente não vai morrer de nada disso. Pode ser útil repetir isso diversas vezes, sempre que sentir a ansiedade começando a despontar. Não vou morrer disso, não vou morrer disso, não vou morrer disso. Ou tente a pergunta de Marco Aurélio: o que aconteceu o impede de agir com justiça, generosidade, autocontrole, sanidade, prudência, honestidade, humildade, objetividade? Não. Então volte ao trabalho. Inconscientemente, sempre devemos nos fazer a pergunta: preciso perder a cabeça por causa disso? E a resposta, assim como para os astronautas, soldados, médicos e tantos outros profissionais, deve ser não, porque treinei para enfrentar esta situação e posso me controlar, ou não, porque caí em mim e fui capaz de perceber que isso não acrescenta nada de construtivo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo.